Imagina o seguinte cenário. Se um mecânico comete um erro num motor a gasolina comum, digamos que, sei lá, uma chave de fenda escorregue da mão dele e acabe fechando um curto-circuito acidental bem nos polos da bateria de 12 volts. Uhum, um acidente super comum. Pois é. E o que acontece na prática? Bom, geralmente sai uma faísca rápida, a pessoa toma um baita susto, tipo, talvez sinta um choque bem leve ou queime um fusível ali do painel. E a vida segue. Exatamente, não passa de um susto, né? Sim. Agora pensa no seguinte: se essa mesmíssima chave de fenda escorregar e fechar um curto no sistema de um carro elétrico moderno. Ah, aí a história é outra. Totalmente outra. Um carro operando a 800 volts. O cenário muda da água para o vinho. Não tem só uma faísca. O mecânico pode, iniciar um incêndio químico incontrolável em frações de segundo. É assustador, na verdade. Muito! O risco muda instantaneamente. Sabe, de um pequeno acidente de trabalho para uma catástrofe de proporções industriais. E olha o mais assustador dessa história inteira. O que seria? Aos olhos da lei brasileira e da burocracia do governo, a oficina que faz os dois serviços com níveis de risco tão absurdamente diferentes é classificada exatamente da mesma forma. Esse é o grande ponto cego. O abismo entre a realidade física ali dentro da oficina e o que está escrito no papel de registro da empresa é, gigantesco. Gigantesco. E é justamente nesse vazio que mora o perigo, sabe? O nível de letalidade e o potencial destrutivo da energia envolvida escalaram de forma exponencial. Mas a estrutura administrativa continua tratando a manutenção de um veículo de 800 volts como se fosse, sei lá, a troca de uma correia dentada num motor 1000. Certo, vamos desempacotar isso porque as implicações são enormes. Na nossa análise detalhada de hoje, nós vamos mergulhar nas páginas de um documento técnico e regulatório fascinante de março de 2026. Sim, um material essencial. Ele foi escrito pelo Alberto Maier, da ARM 59 Consultoria, e carrega um título bem direto, tipo Senai para Elétricos. A missão da nossa exploração de hoje é justamente desvendar o que o texto batizou brilhantemente de erro silencioso de enquadramento. Um nome muito preciso, diga-se de passagem. Muito. Nós vamos entender como a revolução dos veículos elétricos não trocou apenas o motor sobre o capô, sabe? Ela alterou a própria essência legal e o nível de periculosidade do que a sociedade considera ser um carro. E vale ressaltar logo de cara, porque quem nos ouve precisa prestar muita atenção a essa dinâmica. Exato, não é só para quem é mecânico, não. E, de forma alguma, o impacto disso não se restringe a quem veste um macacão sujo de graxa. Se há a posse de um carro elétrico na garagem, ou se há convivência num prédio residencial que acabou de instalar carregadores lá para os condôminos. Ou frotas, né? Exato. Se há a gestão de uma frota de entregas para uma empresa, existe toda uma teia invisível de riscos operando nos bastidores neste exato momento. Há uma sobreposição de passivos trabalhistas, buracos enormes na legislação de seguros e riscos ambientais que a esmagadora maioria das pessoas ignora completamente. É um ecossistema inteiro operando no escuro, né? Literalmente no escuro. Bom, vamos começar pela física da coisa, pela mudança de paradigma que o documento faz questão de martelar. Historicamente, a indústria automotiva e as oficinas lidaram com o que a engenharia chama de extra-baixa tensão. 12 volts. Isso. 12 volts num carro de passeio, talvez 24 volts em veículos pesados, tipo caminhões. É uma energia suficiente para acender faróis, girar o motor de arranque, tocar o rádio. Mas agora a exigência é outra. A demanda subiu muito. Sim, nós precisamos de energia suficiente para arrancar 2 toneladas de metal do 0 ao 100 por hora em poucos segundos, usando só eletricidade. O que isso significa na prática, sabe, em termos de voltagem? Bom, significa que a arquitetura interna desses veículos híbridos e elétricos modernos saltou para 300, 400 e agora o padrão de mercado caminha muito rápido para 800 volts. 800 volts? Sim, em corrente contínua, o que é muito mais perigoso. Para colocar essa grandeza em perspectiva legal e de segurança do trabalho aqui no Brasil, a gente precisa olhar para a famosa norma regulamentadora número 10. A NR10. Isso. A NR10, essa norma estipula que qualquer intervenção em circuitos elétricos que operem acima de 60 volts em corrente contínua já exige protocolos de segurança extremamente rigorosos.
Pera, só para eu processar essa informação aqui. A lei brasileira diz que, no momento em que a voltagem de um sistema ultrapassa os 60 volts, ele não é mais tratado pelas normas como apenas um, sei lá, bem móvel, ou um eletrodoméstico complexo. Não, a definição técnica muda por completo. Aos olhos da segurança do trabalho, no momento em que o veículo entra na oficina e o mecânico precisa intervir nesse sistema de alta voltagem, aquele carro passa a ser tratado legalmente como uma instalação elétrica móvel de alta tensão. Uau! Instalação elétrica móvel. Exatamente. A abordagem deixa de ser a de um serviço de reparo mecânico e passa a exigir, o rigor de uma intervenção numa subestação de energia elétrica. Nossa, o nível de energia armazenada muda tudo, né? Eu fiquei pensando numa analogia para ilustrar a mecânica disso enquanto estudava as fontes para o nosso mergulho de hoje. Opa, adoro analogias, manda lá. É como se um restaurante que sempre serviu salada, de repente decidisse servir baiacu venenoso. Nossa, pesada a analogia, mas precisa. Sim. O alvará de restaurante pendurado ali na parede pode até ser o mesmo, tipo serviço de alimentação. Mas se a equipe na cozinha não mudar completamente a forma de trabalhar, as ferramentas, o treinamento, O desastre é certo. o desastre é garantido. O risco de letalidade é outro. E a dinâmica física do perigo é exatamente essa. A capacidade de liberação dessa energia elétrica acumulada, em caso de uma falha de isolamento, tem força para derreter metal instantaneamente. Derreter o metal da ferramenta? Derreter o metal, gerar uma explosão, isso exige uma readequação física profunda da oficina. A gente está falando de estabelecer zonas de risco delimitadas por barreiras físicas, uso obrigatório de luvas de borracha espessas, testadas para alta tensão, viseiras contra arco elétrico, ferramentas com duplo isolamento e aqueles tapetes emborrachados especiais. E imagino que não seja só comprar o equipamento e jogar na oficina, né? Nem de longe. Existe uma burocracia imensa por trás. A empresa precisa atualizar os programas governamentais de gerenciamento de risco, o PGR, o LTCAT, sabe? Tem que declarar formalmente que agora os funcionários lidam com alta tensão. E é exatamente aqui que a gente esbarra naquilo que o Alberto Maier chama de erro silencioso de enquadramento. Porque a lógica dita que se a natureza do trabalho mudou de servir salada para preparar baiacu venenoso, ou de consertar a mecânica básica para operar uma subestação de energia. Os registros deveriam mudar. Pois é, os registros oficiais da empresa, as licenças, a categorização no governo deveriam refletir isso, mas não refletem. O documento revela que o Código Oficial de Atividade da empresa, o famoso CNAE, continua rigorosamente o mesmo. Por que o governo faz isso? O que é fascinante aqui é a raiz dessa ironia burocrática, né? Ela está na forma como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estrutura as categorias econômicas. A classificação é baseada puramente no objeto central do serviço, que é o veículo automotor, e no tipo genérico de reparo, que é a reparação elétrica. Eles não olham a voltagem. Zero. A voltagem da bateria, que é justamente o que define o perigo real e toda mudança de paradigma que a gente discutiu, é considerada um detalhe técnico irrelevante para a formulação do código da empresa. O código lá, o 45.20.003, não muda. Caramba! Então a licença do governo para manutenção elétrica automotiva serve tanto para quem troca a lâmpada de um pisca-alerta de um carro a gasolina, quanto para quem desmonta um pacote de baterias de alta energia de um caminhão elétrico. Gente, isso soa como uma armadilha institucional perfeita. O dono da oficina tira a licença no governo, olha para o papel que diz reparação elétrica de veículos e conclui genuinamente que está operando dentro da lei. E acha que está tudo certo. Exato. Ele não tem a menor ideia de que existe um vazio regulatório entre o código da empresa dele e a realidade exigida pelas normas da NR10. E olha, o texto aponta um desdobramento financeiro aterrorizante disso. A parte dos seguros. Isso, a questão dos seguros, porque aqui é onde fica realmente interessante. Se ocorre um acidente e um carro elétrico pega fogo lá dentro da oficina, e a gente sabe, e o texto lembra bem, que fogo em bateria de lítio não é um foguinho normal. É um incêndio químico violento, classe L, autossustentável. Impossível de apagar com água normal.
Exato. O que a seguradora do imóvel faz nesse caso? Bom, a seguradora não vai simplesmente passar o cheque, né? Ela vai iniciar uma perícia técnica minuciosa. E quando o perito analisar os laudos e a apólice do imóvel, ele vai constatar que o risco precificado lá atrás, na hora de assinar o contrato, era para uma oficina mecânica tradicional, não para uma instalação de alta energia lidando com baterias de íons de lítio. Se o dono da oficina não declarou formalmente aos bombeiros e à seguradora que manipulava a alta tensão e não adequou o espaço físico às normas exigidas, a seguradora tem base legal para simplesmente negar a cobertura. Negar tudo. Tudo. A apólice é invalidada por omissão de agravamento de risco. A empresa perde absolutamente tudo. Galpão, equipamentos, carros dos clientes. Tudo vira cinzas, literalmente e financeiramente. Como é que o empresário se protege disso, então? Porque se o próprio governo joga a oficina numa vala comum, onde o CNPJ não diferencia os 12 dos 800 volts, como a oficina prova para a seguradora que está legal? Ou até para um juiz num processo trabalhista? Esse é o grande X da questão. A defesa jurídica e a blindagem do negócio, nesse cenário, não vem do Código de Registro da Empresa, do CNAE. Vem das certificações paralelas e do cumprimento estrito das normas de segurança. Aqueles relatórios que você mencionou? Sim. Uma auditoria do Ministério do Trabalho ou do Corpo de Bombeiros após um acidente vai focar nos laudos técnicos do ambiente. Eles vão exigir provas de que os mecânicos fizeram o treinamento de alta tensão da NR10. Vão verificar se o projeto elétrico do galpão foi refeito. O Código do Governo apenas descreve o que a empresa vende, sabe? As normas atestam como o serviço é feito. Entendi. A responsabilidade de fechar esse buraco recai todinha sobre os ombros do dono da oficina. Mas, olha, o documento traz uma reviravolta que eu achei fantástica. Sobre os eletropostos? Isso, quando a gente muda o assunto de consertar o carro para abastecer o carro. Porque a gente entendeu o enigma da manutenção. Mas aí o mercado traz o negócio da recarga de energia para dentro desses espaços. O cara da oficina pensa, vou colocar um carregador rápido na parede. É um serviço extra, o cliente paga um café, carrega o carro. Parece simples, né? Parece, mas o texto do Maier avisa que isso muda o jogo legal completamente. Completamente. Porque a legislação tributária brasileira enxerga a energia elétrica como uma mercadoria muito específica. No momento em que uma oficina, ou, sei lá, um estacionamento, decide instalar um carregador e cobrar do cliente um valor pelo quilowatt-hora consumido, a natureza da atividade se transforma. Eles deixam de ser só oficina. Exato. A empresa não está mais prestando um serviço de reparo. Ela passou a vender e distribuir energia elétrica. E para atuar legalmente nesse setor, o estabelecimento é obrigado a alterar seu registro no governo, incluindo um SENAI secundário específico para distribuição de energia elétrica, que é o 35.14-000. E não é só isso. Tem imposto, né? Muito. A empresa passa a ser obrigada a emitir nota fiscal sobre essa venda e recolher o ICMS correspondente a esse comércio. Mas espera, se a regra é que cobrar pela energia exige uma licença de distribuidora e pagamento de ICMS, isso levanta uma dúvida gigante para quem mora em prédio. Todo condomínio moderno hoje em dia está instalando tomada de recarga na garagem. Esses prédios estão na ilegalidade ao cobrar a energia dos moradores no boleto do fim do mês? Felizmente não. O documento traz um alívio enorme para a gestão condominial sobre esse ponto. A legislação faz uma distinção clara entre exploração comercial e rateio de custos internos. Ufa! Pois é. Se um condomínio instala os equipamentos e o custo da energia gasta pelos carros é meramente repassado aos proprietários, sem visar lucro, sabe? Seja com o medidor individual ou embutido na cota, não há caracterização de venda. Então é só reembolso. Exato. O condomínio está só recuperando uma despesa coletiva, de algo que já foi cobrado e tributado lá na conta da concessionária de energia da cidade. A natureza jurídica do condomínio permanece intacta. O mesmo vale para shoppings que terceirizam a vaga para operadoras de aplicativos. O shopping cede o espaço. O CNPJ que vende energia é o do aplicativo. Essa distinção é crucial. Para deixar isso bem cristalino para nossa audiência, cobrar pela recarga no condomínio apenas dos moradores é o equivalente legal a
Rachar a conta da pizza com os vizinhos no sábado à noite. Boa analogia de novo. Todo mundo consumiu a pizza, todo mundo divide o custo. Mas ninguém ali precisou abrir um CNPJ de restaurante para fazer isso de forma legal. Agora, no instante em que o condomínio ou aquela oficina abre a porta da garagem para a rua e passa a cobrar pelo carregamento de qualquer motorista desconhecido que passa por ali, A situação muda radicalmente. eles acabaram de abrir uma pizzaria com fins lucrativos. Aí sim, o Estado exige a licença oficial, o código da distribuidora e os impostos incidentes sobre o lucro daquela operação. A natureza aberta e comercial da transação é o que engatilha a obrigação legal. Buscar lucro direto vendendo quilowatt-hora transforma o espaço privado numa mini distribuidora aos olhos do fisco. Entendido. Então sabemos o cenário de quem repara e de quem fornece a energia. Mas tem um elo crítico no meio dessa corrente, que é a compra-venda e o seguro desses veículos seminovos. Como o mercado pode garantir que o coração do carro elétrico, que é o pacote de baterias, está realmente seguro e saudável antes de uma seguradora assumir uma frota, por exemplo? Isso nos leva a uma das siglas mais importantes de todo o documento. O SOH, do inglês State of Health, ou o estado de saúde da bateria. A avaliação desse SOH é o que determina se o veículo ainda vale alguma coisa ou se virou uma bomba relógio. E o alerta do Meyer é sobre como isso é feito na prática. Tem dois métodos, certo? O passivo e o ativo. Isso. O método passivo é de boa. Consiste basicamente em plugar um computador na porta de diagnóstico, ali do painel, e ler os dados históricos que o próprio software do carro já registrou. É superficial, rápido e de baixíssimo risco. Mas existe o método ativo, que é o procedimento definitivo e profundo para conhecer a real degradação da peça. E por que o teste ativo é apontado no texto como sendo de altíssimo risco? O que acontece fisicamente com a bateria durante esse processo para exigir toda aquela barreira de contenção da NR10? Porque no teste ativo, os auditores conectam o pacote de baterias a equipamentos externos gigantescos e forçam ciclos completos e intensos de carga e descarga. Eles estressam a bateria. Estressam ao máximo. Eles injetam e sugam quantidades massivas de energia elétrica muito rápido para ver o quanto o sistema aguenta reter. O problema é que se as células internas já estiverem muito degradadas ou danificadas por algum acidente prévio, elas perdem a capacidade de lidar com esse tráfego pesado de elétrons. E aí? A resistência elétrica interna aumenta drasticamente. E na física, resistência vira calor. Um calor extremo e muito rápido. Se o sistema de refrigeração da bateria não der conta, a temperatura dispara até derreter os separadores plásticos internos das células. Isso causa curtos-circuitos em cadeia. Nossa, é o que eles chamam de fuga térmica. Exatamente. Isso deflagra a fuga térmica. É uma reação em cadeia impossível de parar. Impossível. Não é apenas um fogo comum, é um incêndio químico violento que produz o seu próprio oxigênio internamente, à medida que as células entram em combustão. E a água não apaga. Nem a água, nem os extintores normais da oficina. A equipe só pode tentar resfriar as baterias em volta para que o fogo não se espalhe e, basicamente, sentar e esperar o material queimar até o fim. É por isso que forçar as baterias ao limite num teste SOH exige infraestrutura industrial. É muito impressionante pensar que o simples ato de testar se a bateria tá boa pode ser o gatilho exato para destruí-la, né? Mas o documento amarra isso a um problema legal gigantesco, a tal da cadeia de custódia da segurança. Esse conceito é fundamental para o mercado. Sim. Digamos que uma grande empresa de ônibus urbanos compra uma frota de ônibus elétricos usados. Aí a seguradora exige um laudo técnico para fechar a pólice milionária. O dono da frota contrata uma empresa terceira para fazer esses testes ativos nas baterias. Onde está a armadilha burocrática aqui? A armadilha está de novo no CNI, no registro de atividade de quem assina esse laudo. Conta mais. Se a empresa contratada para fazer a auditoria tiver no registro dela apenas uma categoria genérica, como, por exemplo, consultoria em gestão empresarial, em vez da licença técnica obrigatória, que é o código 71.20-100 para testes e análises técnicas. O que acontece? As consequências são devastadoras. Aquele laudo técnico de segurança, mesmo que o teste tenha sido feito com perfeição
pelos melhores engenheiros, é considerado uma nulidade jurídica perante a lei. Espera aí. Então, o que tudo isso significa na prática dos tribunais? Significa que se um desses ônibus pegar fogo lá na garagem e destruir o pátio inteiro, a seguradora pode descobrir o erro e dizer que não vai pagar a indenização. Tudo porque o auditor usou um CNPJ de consultoria em vez de um de testes técnicos. Exatamente isso. O laudo era legalmente inválido desde o dia 1. E a bola de neve não para na negativa da seguradora, tá? O dono da frota que contratou essa auditoria irregular pode ser responsabilizado judicialmente pelos danos do incêndio. Por negligência. Sim, sobre um conceito legal chamado culpa em eligendo, que é basicamente a negligência no momento de escolher e verificar as credenciais daquele prestador de serviço. Se o dono não checou o CNAE do auditor para mexer com alta tensão, ele quebrou a cadeia de custódia da segurança. E assim, uma cascata de processos trabalhistas, civis e ambientais começa a subir a cadeia de comando até a diretoria da frota. Caramba! O rigor no registro do CNAE deixou de ser um detalhe chato do contador e virou escudo de proteção da empresa inteira. É a única coisa que impede a falência num caso desses. Bom, isso cobre quem conserta, quem recarrega e quem avalia a segurança do carro. Mas cria uma bomba relógio para o momento em que essa bateria envelhecer de vez e a gente chega no fim da linha. O descarte. O que o mercado faz com um bloco de meia tonelada de química instável? Definitivamente não dá para jogar na caçamba de lixo na rua. O destino final dessas baterias está sob uma lupa gigante do IBAMA e das agências ambientais. Elas são formalmente catalogadas como resíduos perigosos classe 1. Altíssima toxicidade. E qual é a regra? O descarte num aterro industrial exige um código específico, o 3822-000. Mas o aterro é a pior opção, né? O caminho sustentável é a trituração e reciclagem para recuperar o lítio e o cobalto, o que exige o outro código, focado em recuperação de materiais, o 3839499. Só que o texto do Maier traz um alerta sobre uma tendência recente, a tal da segunda vida das baterias. O dono da oficina olha para a bateria velha e pensa: não serve para o carro na rodovia, mas serve para eu ligar nos painéis solares do telhado da oficina para ter energia à noite. Parece muito sustentável, mas por que isso esconde um perigo legal gigante? Se conectarmos isso ao cenário maior que a gente está desenhando desde o início, a resposta é simples. Reaproveitar o equipamento sem as licenças corretas é uma infração grave. Por causa da mudança da natureza do equipamento. Exato. Ele pegou uma peça automotiva e transformou num banco de armazenamento de energia estacionário. Para fazer isso na lei, a empresa precisaria adicionar permissão para atuar na manutenção e fabricação de geradores elétricos. Se ele faz um puxadinho por conta própria, sem validação de engenheiro elétrico, ele está clandestino perante a agência de energia e os bombeiros. Virou uma instalação elétrica pirata de alta voltagem. Totalmente. O nível de rastreabilidade que a eletrificação exige, do momento que sai da fábrica até derreter na reciclagem, não deixa mais margem para o jeitinho. Exige manifestos de transporte de carga perigosa, laudos ambientais. Isso exclui completamente a participação do mecânico informal. Aquele mecânico autônomo, o MEI, não tem mais espaço. Ele está estruturalmente impedido de atuar nesse ecossistema. Não tem como arcar com essa burocracia toda sozinho. Então, para amarrarmos os pontos cruciais dessa nossa exploração a fundo de hoje, a transição para a eletromobilidade não é só, trocar as bombas dos poços por cabos na parede. É uma transformação invisível, sistêmica e com ramificações regulatórias absurdas. Sem dúvida. Nós estamos observando a exigência de que mecânicos tradicionais se qualifiquem com o rigor de técnicos de subestação industrial. Oficinas de bairro precisando virar áreas industriais controladas. E, de forma surpreendente, descobrimos que o preenchimento exato de uma linhazinha no CNPJ, o tal do CNAE, forma a única linha de defesa real contra processos criminais e falências. Dominar essas regras não é mais um diferencial bonitinho de gestão, sabe? É, de forma literal, a única licença viável
para que uma empresa continue de portas abertas operando no futuro da mobilidade. E toda essa revolução silenciosa nos deixa com uma semente muito instigante. Reflita sobre o que acabamos de desvendar quem nos ouve agora. Diante do custo de isolar zonas de risco, aprovar laudos caros e o perigo de manipular centenas de volts, será que nas próximas décadas a profissão de mecânico de automóveis, como a gente entende há um século, vai simplesmente deixar de existir? É uma grande possibilidade. Estaremos nós testemunhando o nascimento doloroso de uma nova classe de engenheiros de sistemas de energia móvel, fechando as portas para sempre daquelas pequenas e charmosas oficinas de bairro que construíram a história dos carros até aqui. Fica aí a provocação. Da próxima vez que alguém pensar no conserto de um carro, lembre-se, se a ferramenta escorregar agora, o estrago não é mecânico. O estrago pode destruir uma mini usina de energia. Muito obrigada por acompanhar o nosso mergulho de hoje e até a próxima.